Quando começou a tocar guitarra? Acho que foi em 86, não tenho muita certeza. Eu comecei a tocar por causa dos meus amigos, tinha lá amigos que tocavam bem na época. E entrei na onda, vamos tocar, quero tocar com eles e tal. Durante o tempo fui autodidata, os amigos me ensinando essas coisas. Sim. E até que me apresentaram o Aldo Landi. Eu fui aluno do Aldo por uns 4 anos. Foi bom porque aprendi a ler música. Foi um período onde eu me desenvolvi bastante. É o grande Aldo Landi, né? A tua trajetória é um pouco parecida com a do Paulo Tiné, não é? Porque você passou pelo Aldo, ele também. E eu e o Tiné fomos colegas de colegial. Então. E depois vocês foram pro Rizek, né? Isso. Aí, na verdade, foi o próprio. Acho que foi o próprio Tiné que me levou pro Rizek. Quase certeza que foi ele que me levou. Quem deu o toque pro Tiné para ir pro Rizek foi um dos parceiros do Aldo Landi, junto com o Beto Vasconcelos, que também dava aula com eles, que eu não lembro o nome dele. E ele que estimulou a ir para o Rizek. Aí o Ricardo, para mim, o Ricardo Rizek, né, para mim foi o meu grande professor, assim, de música. O Aldo foi um grande professor de guitarra, eu fiz aula com outros, fiz aula com você, fiz aula com o Moza Mello, fiz aula com o Marcelo Gomes, com o próprio Tiné, eu fiz aula na faculdade, mas o professor de música, assim, o grande professor de música mesmo foi o Ricardo Rizek. E eu fiz muitos anos já. Poderíamos dizer que o Ricardo Rizek foi um dos maiores musicólogos brasileiros? Com certeza, com toda certeza. Porque ele tinha várias formações, né? Isso é uma coisa que chama atenção, né? Com toda certeza, ele tinha várias formações, ele tinha uma sede de conhecer as coisas, de estudar, e ao mesmo tempo ele tinha uma grande generosidade, assim. Sim. Ele estava sempre disposto a dividir o que ele estava estudando com os alunos dele. Se você chegasse, Ricardo, eu lembro quando ele estava fazendo o mestrado, ele tentou explicar para a gente o que ele estava fazendo. Ele era muito generoso, uma pessoa seríssima, assim, e tal, mas com muita generosidade e um conhecimento inacreditável. Né? Foi um grande professor. Eu sempre falo que infelizmente eu não conheci ele, mas eu tenho excelentes referências dele. Na verdade, eu digo que ele foi um grande mestre. Assim, todo mundo que fez aula com ele acaba tendo ele nesse conceito. A gente foi discípulo dele. Eu lembro uma vez, Ciro, que você comentou comigo, ele está um pouco fora das minhas pautas aqui, mas vale a pena. Que você comentou comigo uma coisa sobre o Rizek. Várias coisas você comentou, mas uma você falou assim para mim, que certa vez você estava num dos encontros com o Rizek, porque eram aulas de 2, 3 horas, né? Encontros, grupo de estudo, né? Na realidade, ele era o mentor, né? E ele tinha composições muito legais. E você comentou com ele, Rizek, você tem aquelas composições fantásticas, e por que você não divulga? Por que ninguém conhece? O pessoal não, né? Quer dizer, ele não tinha uma vida artística, né? O que ele comentava em relação a isso? A música para ele, então, tinha uma importância maior do que ser artista, é isso? O interesse do Ricardo na música, era a própria música. Ele não tinha muita... Quer dizer, eu nunca conversei tão profundamente com ele, mas a impressão que eu tinha é que ele não tinha uma intenção de como a gente, divulgar o nosso trabalho. Ele não tinha preocupação com a carreira dele. Ele era tão preocupado em aprender coisas novas, em aplicar coisas novas, que ele não se interessava muito em divulgar essas coisas. Acho que não se interessava nada, para falar a verdade. Então, a gente poderia falar aqui no momento, então, aqui num devaneio filosófico aqui, que então o artista, quando ele, vamos dizer, trabalha a música só como artista, ele obviamente e inevitavelmente ele deixa de lado essa possibilidade que ele teria de se desenvolver intelectualmente, que foi o caminho do Rizek e de outros poucos, inclusive dos homens do século XIX, que eu sempre bato nessa tecla, né? Os eruditos, né, de toda a história, vamos dizer, do tratadismo musical, do teorismo musical, os tratadistas teoristas,
esses homens eles tinham essa vocação, esse desejo de saber, né? Mais do que propriamente ser artista. No caso do Rizek, com certeza, ele não tinha muita preocupação com a produção dele. Mas eu acho que existem grandes artistas que têm essa preocupação com a produção, que tem essa... e que, enfim, e que também se desenvolvem intelectualmente. É que o caminho do Ricardo era um caminho muito particular, assim. Ele era uma pessoa muito especial. Ele adorava estar em estudos, ter o conhecimento das coisas, né? E, putz, foi uma oportunidade que eu fiz anos de aula com ele e diria que eu entendi muito pouco. Durante as aulas eu demorei anos. Eu lembro quando você fazia, sabe? Porque às vezes eu encontrava com você estava a caminho lá no sítio de Pinheiros. Eu demorei anos amadurecendo, tenho amadurecido ainda as ideias do Ricardo. Acho que muito do meu trabalho acadêmico, quem lançou essa luz foi o Ricardo nas aulas dele. Ele te estimulou, né? Você e outros tantos, né? Sim, o Silvio Moreira, o Paulo Tiné, a Paola Picheschi, o Orlando, o Sidney Molina, né? Sim. Você acha que hoje nós temos ainda musicólogos no Brasil no nível do Rizek, espalhado pelo Brasil? Naquele nível? Bom, eu não conheço todos os musicólogos. Mas que se saiba. O Ricardo era um caso muito especial, porque ele não era só um musicólogo. Ele não entendia só de música e nem só de musicologia. Ele entendia de filosofia, ele entendia de teologia, ele entendia de história, ele entendia muito de línguas, ele conhecia outras línguas. Não conheço todos os musicólogos do Brasil, ele era incrível. Eu acho que a gente tem grandes musicólogos no Brasil. Se você procurar na academia, você vai achar. No Rio de Janeiro, eu conheço bons musicólogos, o Palmada, o Beduíno, aqui em São Paulo, o Paulo de Tarso, o Dr. Sim, o Paulo de Tarso. São grandes pesquisadores de música, né? O Ricardo ele tinha essa veia que não era acadêmica no começo, né? Ela passou a ser acadêmica só no final da vida dele, né? Então ele foi para um caminho meio alternativo que era muito interessante. Eu acho que o Ricardo ele poderia ser comparado meio ao Sócrates, porque o Ricardo ele escreveu pouco, ele produziu pouco. Ele é mais conhecido pelos alunos dele do que pelas coisas que ele escreveu, né? Ele palestrou, ele era um orador. Então, isso, um grande orador. Ele só no final ali da vida dele que tentou a coisa acadêmica, ele se mestrou e tal, mas durante muito tempo ele dava essas aulas particulares e... Então, mas tem uma coisa curiosa aí, porque você já era roqueiro antes, como eu também, eu fui roqueiro antes de estudar no erudito. Você também, e aí você foi para a erudição, quer dizer, foi um caminho natural, né? Então, vem de conta com uma pergunta minha aqui, o que te impulsionou a continuar, se você já tinha um ambiente próprio a isso? Né? Quer dizer, porque você saiu do rock para a erudição, você hoje é um músico que eu considero, mesmo que você não queira, mas você é um roqueiro, um guitarrista de rock, mas você não está tendo os padrões do guitarrista de rock brasileiro, porque você tem uma erudição que você não encontra em qualquer esquina. Acho que o Ricardo foi muito importante nisso, né? O Ricardo, ele não só ele deu aula de harmonia, me deu aula de contraponto, e ele mostrava a música pra gente, né? Sim. Então, a primeira vez que eu vi a missa do Vila Lobos foi com ele, a primeira vez que eu vi a celebração do Primavera foi com ele, a primeira vez que eu vi Messiaen foi com ele. Ele me apresentava esses caras,
nos apresentava em aula, na classe, né? E a ideia da aula de harmonia, da condução de vozes, isso me pegou muito. Isso me pegou muito mesmo. Assim, foi uma coisa que eu me apaixonei muito, eu demorei muito para dominar. E hoje eu sou um professor de harmonia há mais de 20 anos, mas eu demorei muito para dominar. Eu tinha muita dificuldade nesse contraponto, as várias claves. Eu tinha muita dificuldade de dominar, mas desde o começo eu me apaixonei. Assim, porque eu queria entender aquele mundo. E eu acho que a minha relação com a música erudita, eu não toco nenhum instrumento erudito, infelizmente. Nunca tive esse prazer de tocar junto a uma orquestra, eu tive o quarteto de guitarra, eu tive a orquestra de guitarra, mas a minha relação com a música erudita ela veio muito mais pela estrutura das ferramentas teóricas, então da harmonia, da construção de vozes, do contraponto, da análise, das formas. E eu acho que cada vez mais, para mim, a música erudita e a música popular ficaram menos diferentes, entendeu? Sim, vão se mesclando, não, com certeza. Mas sim, eu sou um guitarrista de rock, eu gosto muito de tocar rock. Sempre gostei, eu acho que sempre vou gostar. O que a gente encontra hoje dentro da música pop, que tem elementos que está no arco da tradição da música ocidental, é brincadeira, né? Praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Né? E os Beatles ajudaram a abrir essa porta. A harmonia está lá, a forma está lá, tem um monte de coisa. E acho que hoje, como a música popular também está academizada, também está na academia, isso fica até mais fácil de mostrar. Hoje você tem, há um tempo atrás você tinha um estudo acadêmico do jazz, da música brasileira, desse tipo de música. Hoje você tem um estudo acadêmico do rock também, você tem um estudo acadêmico do pop. Sim. Os caras estão estudando, estão pesquisando isso e fica mais fácil até você mostrar. Às vezes você usa as mesmas ferramentas, né? Eu dou muita aula de harmonias em rock e de formas em rock, e eu uso alguns autores que são de música erudita. Então eu uso muito William Kaplan, que é um cara que revolucionou a área de morfologia na música, mas a partir de Beethoven, Mozart e Haydn, a partir da música clássica. Hoje todo mundo usa esse cara, é um cara que é um autor muito importante, que se usa para análise em jazz, análise em rock, em todos os outros gêneros. Então eu acho que cada vez menos essa diferença entre música erudita e música popular, pelo menos na estrutura, pelo menos no estudo delas, cada vez menos ela fica visível. Sim, sim. Eu presumo que o Rizek foi peça-chave para você ir para o mundo acadêmico, né? O Ricardo foi uma peça-chave, não para o mundo acadêmico, mas para eu pensar em música a partir de outros pontos de vista que não a performance exclusivamente, que não só o estudo técnico da música. Uma peça que foi chave para eu ir para a academia foi o Silvio Moreira, que é um aluno do Ricardo. O Ricardo já tinha morrido. Sim. E a gente continuou o grupo de estudos, né? A gente até brincava, falava, a gente fazia no mesmo dia que era o grupo de estudo do Ricardo, a gente falava que o Ricardo estava faltando ultimamente. Nesse grupo estava o Silvio, você? Foi um grupo, sempre estava eu e o Silvio, era um grupo que mudava muito. Tiné não, né? Tiné não, a gente até quase que ele começou a fazer. Molina também não? Não. A gente não era dessa classe. Essa é outra turma. A gente era uma classe mais baby, mais júnior do Ricardo. Mas o Silvio foi o cara que falava que eu tinha que ir para a academia. Depois que eu terminei a faculdade, a minha faculdade foi super acidentada, demorei um monte de tempo para terminar. Ele falava que eu tinha que ir e tal. Eu não entendia muito a respeito dessas coisas de academia, né? Ele foi um cara que me incentivou muito. E aí eu fui na ECA fazer uma aula como aluno especial e conheci o Paulo de Tarso, como orientador. Sim, o Paulo de Tarso. E aí eu vi que realmente ali, para mim, era um campo que eu precisava entrar, né? Porque, primeiro, que uma coisa que foi incrível, quando eu conheci o Paulo de Tarso, eu percebi que todo o meu conhecimento não estava atualizado.
Eu tinha muito domínio sobre várias coisas, mas sobre as mesmas coisas que eu já tinha há 10, 15 anos atrás. Então eu percebi que eu estava muito desatualizado. E aí, a partir daí, eu realmente quis ir para a academia estudar. Então, seguindo aqui, eu ainda continuo falando do Bach. Aliás, Bach, que é o barroco tardio, né, te influenciou, certo? Porque eu sei que você é baquiano pra caramba. Mas foi por causa do Blackmore, aí eu volto pro rock. Quem chegou primeiro na sua vida? Obviamente, eu acho que foi o Blackmore, né? Foi um guitarrista fundamental para minha geração e sei que para você também. O que você me diz em relação a isso? Porque assim, o Blackmore chegou antes da minha vida. O que me levou para o bar e para a música erudita foi o rock progressivo. Eu fui estudar violão erudito nos anos 70 por causa do Steve Howe e por causa do Yes. E no seu caso, como é que foi? Não, o Blackmore chegou antes da minha vida, mas curiosamente essa parte que o Blackmore faz, que ele tem mais essa influência da música erudita, é o que menos me interessa dele. Da escala menor harmônica, né? Inclusive, ele usa por conta do... eu gosto do Blackmore tocando mais naquela primeira fase do Deep Purple, que era um guitarrista de blues. Sim. Lazy. Mestre da pentatônica. Esse cara, eu acho que ele era... Aliás, uma observação, né, Silvio? O guitarrista conseguir ser original usando pentatônica precisa ser muito, muito bom, né? É o caso do Blackmore, né? No caso do Blackmore, na minha opinião, humilde opinião, o Blackmore ele tem uma coisa que ele sempre vai ser o meu número 1 de improvisador no rock. Sim, de guitarrista, também, né? Aliás, o Purple, né? É uma banda de improvisadores, né? Então, o que eu achava incrível do Blackmore é que você soltava para ele o mesmo acorde durante 10 minutos, ele fazia um solo que não acabava nunca mais a inspiração dele. Isso para mim era fantástico. Mas eu gosto mais desse Blackmore mais bluseiro, mais roqueiro, do que o clássico, do que o Blackmore do baquiano. Esse Blackmore que eu acho que às vezes soa um pouco caricaturista, assim, uma caricatura de música erudita. A música erudita veio para mim através do estudo de harmonia e de contraponto. Então, assim, eu gosto de Bach, eu gosto desses compositores, mas veio para mim muito mais por causa do estudo teórico e de composição do que propriamente do Blackmore, assim. Até porque eu comecei a estudar essas coisas, eu comecei a dar menos valor para essas, principalmente a fase do Rainbow, assim, parecia meio caricato. Não sei, eu gosto menos, eu gosto mais dessa fase que ele era mais... um guitarrista mais blues mesmo. Mais blues. Assim, aí um guitarrista que acabou me influenciando mais nessa parte da música erudita foi o Brian May. Brian May. Justamente por causa dessas aberturas de guitarra, que é essa condução de diversas vozes. Aí esse cara, assim, foi um cara que mais que eu estudei mais essa parte da música erudita. Assim, eu estudei mais ele como se fosse um músico erudito do que o próprio Blackmore. Aliás, tanto o Brian May quanto o Blackmore, acho que os dois se enquadram numa classificação que uma vez eu vi o maestro brasileiro Júnior Medaria colocando em relação aos músicos europeus. Ele falou assim, ele colocou assim, abre aspas, a diferença do roqueiro brasileiro para o roqueiro europeu é que o roqueiro europeu sabe quem foi Bach, Beethoven, Chopin, estudou esses caras. Então ele tem uma outra cultura, apesar de ser roqueiro. Agora, ele falou isso, sei lá, umas 2 décadas atrás. Eu não sei se hoje ainda isso vale, porque hoje tem uma meninada que vai para a faculdade e tudo mais, né? Em contraposição também é uma coisa assim, que eu vivi, porque eu nasci em 55, que é o seguinte, qualquer donzela aqui na capital de São Paulo estudava piano, onde tinha uma casa de classe média, tinha um piano, se tivesse uma donzela lá, uma moça da família, ela estudava piano, e no piano ela estudava os clássicos, os barrocos e tal, porque era o repertório pianístico. Então, isso mudou também dentro da sociedade brasileira, quer dizer, tem esses dois contrários aí. Bom, eu sempre falo que o B é uma letra importante, né? Bach, Beethoven, Brahms, Blackmore, Brian, Beck, né? Jeff Beck. Esses guitarristas realmente eles têm um nível cultural
que eu acho, seu ouvinte, o seu telespectador pode ficar bravo comigo, mas eu acho que era muito superior ao nível dos guitarristas americanos. Ah, sim! Nível intelectual, né? Opa, com certeza. Não, mas isso é com certeza, porque a média intelectual do norte-americano em geral ela é baixa, é muito semelhante ao brasileiro. Eu acho que não tem nenhum problema a gente falar isso, porque isso é um fato. Por conseguinte, se a média intelectual do povo americano não é alta, do músico também não vai ser, tá certo? Claro, surgiram guitarristas americanos inacreditáveis. Vamos deixar o Hendrix de lado, porque o Hendrix sempre é um caso à parte. Mas se pegar o Ed Van Halen... Sim, grandes guitarristas, mas americanos. Não intelectualmente, não culturalmente. Né? É que eu acho que a profundidade das bandas, Pink Floyd, Yes, sim. o próprio Queen, que apesar do Queen ter uma fase da carreira muito comercial, existe um momento do Queen que era muito denso, né? São Gênesis, pelo amor de Deus. Né? Gênesis. Você tem ali Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, King Crimson. O Gentle era uma mistura de tudo, né? Você sabe, música medieval, com renascença, com barroco, com tudo. Isso eu acho que o fato dessas bandas terem temáticas mais profundas, terem interesses mais profundos, e é claro, acho que veio lá dos Beatles, porque os Beatles tiveram essas preocupações artísticas mesmo. Acho que essas bandas fizeram os guitarristas também se preocupar mais com outras coisas que não fosse só mexer o dedo, né? Sim. Então vamos falar sobre a polifonia como técnica de composição que leva o Ocidente ao seu ápice. Segundo José Miguel Wisnik, Otto Maria Carpo e outros que se alinham com eles, a música ocidental tem uma ascensão até chegar ao seu ápice, que foi no barroco tardio, de Johann Sebastian Bach, e a partir daí começa um declínio que numa linha descendente se esgota até chegar no século XX, na metade do século XX, quando eu nasci, quando a música volta para o pulso, como o rock, mesmo o jazz eles consideram e tal. Você concorda com esse gráfico? É um gráfico, né? Se não, então você teria um gráfico próprio, porque isso também se alinha a uma ideia de uma palestra, inclusive do Wisnik, que ele faz um alinhamento com a Era da Razão. A Era da Razão também atende a um gráfico, e a Era da Razão, eixo do razão, né, vem exatamente aí no período do Barroco, né, que surgiu o Iluminismo, a Revolução Científica do século XVIII. O que você acha desse gráfico? Eu não sei se eu gosto muito de pensar em termos de evolução e involução, de ponto culminante. São períodos epistemológicos diferentes? É melhor pensar assim? Acho que são períodos diferentes. Acho que é uma tentativa de inserir nós mesmos na história. Quando a gente está vivendo a história, vai ser muito difícil. A visão que as pessoas vão ter do século XX e do século XXI daqui a 500, 600 anos é diferente do que o que nós temos. Sim, né? Com certeza, é verdade. E eu acho meio... Também, é claro, você fala, bom, o ponto culminante foi lá o barroco. O Bach. Mas, cara, quantos Bachs teve durante o barroco? O próprio Buxtehude, né? Será que o Bach não é maior que todo o resto do barroco junto? Será, né? Não sei se é uma evolução da música ocidental. Eu acho que o Bach, ele foi lá um ET, claro. Ninguém aqui vai discutir a qualidade do Bach. Mas eu acho que o Villa-Lobos também é um ET. E ele está no século XX. Sim. Eu acho que o Stravinsky também é um ET. Eu acho que o Frank Zappa, o Fred Mercury, o Miles Davis, o Tom Jobim, o Chico Buarque. Tem um monte. Pô, gente, o Chico Buarque, cara, ele tem disco pra caramba, ele tem obra pra caramba. O cara, e o Edu Lobo? Todos os caras são você não quer comparar o Bach. Eu não quero comparar o Bach, não quero fazer comparações mesmo, assim.
Eu só não acho, eu acho que o que era ruim do século XVIII, a gente não conhece, não sobrou. Sim. Você entendeu? Assim, a gente conhece o Bach, a gente conhece o Handel, né, que fecharam o Barroco. Handel, a gente conhece, no século XVIII a gente conhece os grandes compositores. O Barroco começa lá com o Frescobaldi, com o Schultz, né? Aí vem vindo o Buxtehude, né, que é um cara importante, aí vem vindo esses que nós estamos falando. O Vivaldi, o Corelli. Chega lá no Bach, mas aí o século XVIII vai avançar no Mozart, enfim, o Haydn. Com o classicismo. Vai avançar no classicismo. A gente conhece os grandes compositores, porque é o que sobrou pra gente. Né? Talvez, inclusive, alguns não tenham sobrado, inclusive. Que podem ter sido tão bons quanto que não foram registrados. Com certeza, os compositores medíocres... não deve ter... eu acho que daqui a 500 anos, as pessoas vão estudar o século XX, estou falando 20 mesmo, e vão saber quem são os Beatles, vão saber quem foi o Miles, vão saber quem foi o Coltrane, vão saber quem foi o Zappa. Mas não sei se vão saber de todas as bandas, de todos os compositores, entendeu? Vão saber quem foi o Jobim, mas talvez alguns compositores de bossa nova não estejam nisso aí. Quer dizer, a própria história ela vai filtrando, e aí a gente pode imaginar, você fala assim, poxa, mas o século XX, pensa na produção do século XX, Villa, Stravinsky, Bartók, sem falar do Stockenhausen, Ligeti. Na música erudita você tem os caras que são inacreditáveis. Na música popular você também tem os caras que são inacreditáveis. Jobim, do Lobo, Miles. Aí na música do século XX, acho que mais se destaca é o Pierre Boulez, não é? O Boulez, esqueci do Boulez. Stockenhausen. Então, cara, tem gente... O John Cage ficou naquela onda mais da música concreta, é uma outra jogada, né? Pois é, cara, eu sou um grande admirador do John Cage. Um grande admirador. Eu já participei de várias discussões, as pessoas me xingam, escrevi até um artigo já. Eu acho ele um compositor que ele tem algumas preocupações filosóficas sobre a música. Com a música. E eu acho que em alguns momentos ele não é entendido pelos próprios musicólogos. Porque ele muda a perspectiva, né? Outra perspectiva de tratar com os sons, né? De lidar com os sons. Eu acho muito interessante, eu sempre achei muito interessante. Recentemente, inclusive, uma discussão sobre ele. Você estudou dedicadamente o contraponto e a polifonia, mas também é professor de harmonia tradicional. Você dá preferência ao método do Schoenberg, né, da harmonia tradicional, por alguma razão específica? Porque existem vários autores de harmonia tradicional. Eu estudei no passado, né, no Hindemith, por exemplo, mas eu tenho vários métodos de harmonia tradicional. Agora, eu confesso que eu trabalho mais com a harmonia funcional, e você tem uma atividade muito maior, até porque você dá aula de harmonia tradicional há 20 anos. A harmonia tradicional, ela se aproxima muito mais da linguagem, do contraponto, da polifonia, na medida em que você trata de vozes, você fala das vozes, né? E nós, na harmonia funcional, eu trabalho muito mais com harmonia funcional por causa do repertório, né? A gente trabalha com função de acorde e a tal da cifragem, né? O acorde como se fosse um bloco, né? Isso, não, o que achata pra caramba a música, né? Então, uma passagem histórica que tem, que eu me pego, inclusive, em um dos programas que eu trato, é que essa passagem histórica, da polifonia para a homofonia, muda a chave, vira a chave histórica, vira a chave do pensamento histórico, na economia, na política, etc. Você estudou dedicadamente contraponto e polifonia, mas você dá aula de harmonia tradicional. Dentro da aula de harmonia tradicional, você dá todo esse alicerce para os alunos, de uma visão do contraponto, da polifonia e tal, para que eles tenham uma visão mais abrangente da própria harmonia, não é isso? Bom, eu há 20 anos dou aula de harmonia tradicional, hoje eu dou aula de harmonia pós-tonal também, e harmonia do rock. Isso, Então, assim, quando eu falo de harmonia tradicional, eu gosto muito do Schoenberg mesmo, acho o método do Schoenberg
Show de bola. Talvez porque sejamos dois virginianos pentelhos, né? Dois virginianos chatos pra caramba. Acho que o livro do Schoenberg, o Harmonielehre, né? O primeiro. É um livro muito detalhado, um livro muito interessante, é que ele foi escrito no limiar da tonalidade. Então ele está falando sobre tonalidade quando a tonalidade já estava acabando, já tinha acabado, na verdade. Sim. Né? Ele escreve em 11 e ele já tinha ido embora. Não, e ele mesmo é o autor do serialismo no decafone e tal, sim, né? Ele vai propor alternativas, isso, né? Como o Messiaen e outros, né? Com muita gente, mas o Debussy, né? Eu acho muito interessante o Schoenberg, acho que ele explica muito, ele foi muito importante. A condução de voz na harmonia, para mim, foi uma coisa muito importante. E eu entender essas coisas. Eu acho que eu entendi a harmonia funcional a partir das conduções de vozes. Antes disso, a minha vida era muito automatizada. Era a vida do 2/5. Isso, 2/5/1, 1/6/2/5. Eu acho que quando eu comecei a entender a condução de voz, que o acorde ele era mais do que um bloco, mas sim ele tinha essa condução, para mim foi muito importante. Ainda assim, claro que a gente trata das funções, né? O meu próprio Schoenberg vai tratar das funções, ele tem um livro de harmonia funcional. Sim. Mas eu acredito que quando você vai para cifras, você tem um ganho. Claro, a cifra vai dar um ganho, mas ela vai perder uma coisa, quase com tudo, né? Você sempre... A passagem da polifonia para a homofonia teve um ganho e teve um monte de perda. Teve um monte de ganho e um monte de perda. Sim. A passagem dessa harmonia de condução de voz para uma harmonia mais de bloco, onde o acorde é considerado como bloco, você pode simplesmente representar ou com um número romano ou com uma cifra, também teve ganhos. Quer dizer, hoje você tem capacidade de fazer um songbook, que é um lead sheet, assim, você põe lá um disco inteiro em poucas páginas. Se você for escrever todos... Sim, a partitura. Quer dizer, tem as suas vantagens. Mas eu também trabalho com harmonia funcional. Eu trabalho com uma abordagem de harmonia funcional que chama abordagem sintática das funções harmônicas, que é específica para o rock. Isso é uma coisa da década de 2010. É uma coisa que foi inventada recentemente. Muito recente. Que eu dou essa aula. Bem legal. É uma coisa que é muito interessante. E, como eu falei, eu trabalho muito com pós-tonal. E aí o pós-tonal, teoria dos conjuntos, teoria neo-riemanniana, que curiosamente tem bastante a ver com a condução de vozes. Então, eu acho que eu tive uma certa facilidade para entrar nesse mundo da música pós-tonal, porque você vai ver, a teoria neo-riemanniana é uma teoria que leva o tempo todo a condução de voz em conta. Eu acho que eu tive um pouco mais de facilidade do que outras pessoas para entrar nesse mundo, justamente porque eu tinha uma boa base da harmonia tradicional. Todos os professores, os doutores americanos, eu estou falando de teoria americana porque a teoria neo-riemanniana surgiu nos Estados Unidos, a teoria dos conjuntos surgiu nos Estados Unidos. Todos os doutores americanos que embarcaram nessa coisa de criar novos modelos harmônicos e teóricos, eles eram professores de harmonia tradicional. Sim. Então, eu acho que eu tenho um pouco mais facilidade de entrar nesse mundo porque eu tive uma boa base da harmonia tradicional. Eu durante um tempo, eu vou ser sincero, eu nem gostava muito de harmonia funcional. Eu tocava guitarra pensando em harmonia tradicional. O Diáfonis foi uma banda que eu toquei e que era uma homenagem à harmonia tradicional. Eu não pensava em posições de acorde, eu pensava em como aquelas notas rolavam com baixo, com a voz e tal. Eu estava sempre conduzindo vozes. Hoje eu sou menos radical nisso aí, até por causa desse estudo da abordagem sintática das funções harmônicas, é uma coisa que me deixou mais sensível aos ganhos da harmonia em bloco também.